Olá, meus caros, beleza? Vim trazer hoje para vocês uma outra atividade, é o Tinkercad, entradas analógicas e potenciômetro. Então a ideia é mostrar hoje como é que mexe com o Arduino dentro do Tinkercad e trabalhando com entradas analógicas usando um potenciômetro para demonstrar o funcionamento. Tá? Esse primeiro projeto que vocês vão fazer, vocês já fizeram algo parecido com isso até com o LDR, né? Então talvez vocês tenham até que voltar lá. Mas vamos lá. Continuando, vamos avançar para o próximo. Então, nesse slide aqui, acho que vocês já viram até esse slide, eu tenho o Arduino e tenho as suas entradas digitais, entradas analógicas, a gente vai conversar hoje, saídas digitais e saídas analógicas. Tá? A entrada digital é aquilo que vocês já viram com os botões. Então, a gente trabalhou nas aulas anteriores lá o uso do botão, o botão é digital. Por que o botão é digital? Porque ele trabalha só com duas opções, 0 ou 1. Então, ou você coloca ele como ligado ou coloca ele como desligado, high ou low. Isso é uma entrada digital, tá? Tem que ser ligado no local correto com a programação correta. Hoje, com a entrada analógica, o que a gente tem? Nós temos sensores que trabalham de forma analógica. Vou dar um exemplo. O sensor de temperatura é um sensor analógico. Então, é um sensor que varia a temperatura no decorrer do tempo. Então, vai aumentando a temperatura e diminuindo a temperatura. Ele não tem duas situações só do tipo quente e frio, ligado e desligado, high e low. Ele vai passando para você 20 graus, 21 graus, 22, então ele vai variando, ele vai mudando os valores de acordo com o tempo. Tá? Isso é uma entrada analógica, é um sinal analógico. Sensor de umidade é um sensor analógico, o sensor de pressão é um sensor analógico, o próprio LDR da aula passada era um sensor analógico. E hoje a gente vai trabalhar com um que é o potenciômetro. Tá? O potenciômetro é o mesmo que é usado no volume, por exemplo, você vai aumentar e diminuir o volume de um aparelho, aquele equipamento, aquela pecinha, aquele componente é um potenciômetro. Vou mostrar aqui para vocês a aparência mais ou menos de um potenciômetro, tá? Como é que funciona o potenciômetro. Eu tenho aqui alguns deles. Esse aqui é o mais comum, tá? Esse potenciômetro aqui é um potenciômetro pequeno, um mini potenciômetro. Ele é um de 1 mega, normalmente a gente vai usar um de 10K, que é o melhor. Todo potenciômetro ele tem 3 terminais. Tá? Tem sempre um central e 2 na lateral. À medida que você mexe esse cursor aqui, você mexe nos valores internos de resistência que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? Esse aqui é um modelo, esse daqui eu tenho um outro que ele é maior, tá? Mas funciona igualzinho. Esse aqui é um modelo duplo, ó. Não é muito fácil de encontrar, ele tem 3 terminais embaixo e 3 em cima, ele tem duas variações internas de resistência. Esse daqui é o mesmo, só que é um pouco menor, ele é para soldar em placa de circuito impresso. Esse daqui também é para soldar em placa de circuito impresso. Tá? Tem um pequenininho aqui também, tem vários tamanhos, tá? Vários tamanhos e valores diferentes, tá? Como se fossem os resistores. Esse daqui já é meio antiguinho, ele tem um parafusinho na ponta aqui, ó. Ele é um potenciômetro de múltiplas voltas e ele é de fio, então é um fio dentro enrolado que ele acaba variando. Esse aqui também é de fio, então ele vai dando várias voltas, ó. Diferente desses outros comuns, que ele só funciona em 360, quase 360 graus, um pouco menos aqui. Ele tem um limite, que ele gira e para, ele não vai mais. Aquele ali não, aquele ali são múltiplas voltas. Aonde que você usa um potenciômetro desse? Em vários lugares. Um dos lugares que você conhece muito bem é um controle videogame. Então o controle videogame ele tem lá os botões digitais, tá? Igual você já conhece. Tá? E tem os analógicos também. O que são esses analógicos? São potenciômetros internamente que variam de acordo com o movimento. Então, à medida que você coloca mais para frente o joystick, maior o valor, ou menor, dependendo do circuito que foi feito dentro, o valor da resistência interna para a direita e para a esquerda também. Internamente nessa placa, cada joystick desse tem 2 potenciômetros internos desse, mas bem pequeno. Tá? São quase do tamanho desse daqui, ó, desse pequenininho. Tá? Vou mostrar aqui, eu tenho uma placa aberta para mostrar como é que é dentro. Ó, esse daqui é o joystick comum, que você conhece, o joystick que você estava vendo ali para um lado e para o outro. E esse daqui é ele sem o encapsulamento ali para você ver. Repare, deixa eu girar ele aqui para tentar mostrar melhor. Bem aqui, ó, existe um potenciômetro e aqui assim, ó, existe um segundo potenciômetro. O que acontece? Quando você movimenta o joystick para trás, repare ali o centro, ó, ele faz movimentar o potenciômetro. Quando eu coloco para frente, ele faz movimentar também. Então esse movimento para frente e para trás é esse potenciômetro que monitora.
Esse outro potenciômetro é para a direita e para a esquerda ali, ó, ele mexendo o centro, o eixo central dele. Então, um joystick desse, com cada analógico desse, possui 2 potenciômetros, um aqui, ó, esses verdinhos, esse aqui e esse daqui, para monitorar para frente, para trás, direita e esquerda. Exatamente igual é esse potenciômetro comum aqui de volume. Tá? A gente vai ver hoje como é que funciona isso e como é que ele trabalha. Tá? Deixa eu voltar ali a imagem principal. Avançando aqui para vocês. Então, aonde que eu vou ligar isso no Arduino? O Arduino tem várias conexões, vocês já viram isso daqui. E aqui embaixo, ó, é a parte onde vocês vão ligar as entradas analógicas do Arduino. Tá? Então aqui dentro a gente vai usar hoje, na aula de hoje, a entrada A0, que é uma entrada analógica. A entrada 0 ela serve só para a entrada analógica A0. Então, se você vai colocar um sensor de temperatura, é aí que você vai colocar. Ou na A0, ou na 1, ou na 2, até a A5. Se você vai colocar um sensor de umidade, de pressão, de temperatura, qualquer sensor desse tipo, vão nessas entradas de A0 até a A5. Hoje a gente vai mostrar o potenciômetro e a gente vai acabar ligando ela na entrada A0. Aqui tem um circuito, um diagrama, né, mostrando como é que funciona o Arduino. Tem o protoboard. E eu liguei aqui um potenciômetro, sendo que eu puxei do lado direito o GND. Tá? Coloquei um fio preto, liguei no protoboard. O protoboard segue. Para quem não lembra como é que funciona o protoboard, tem um vídeo. Eu vou deixar ou na descrição ou no meu canal. Tem um videozinho bem curtinho falando só sobre o protoboard no Tinkercad e explicando como é que funciona. Aí ele sai do GND para cá, dá a volta pelo protoboard e entra no GND, fio preto, para mostrar o GND. Do lado esquerdo eu tenho 5 volts, ele vem, passa pelo protoboard, vem para cá e acaba se conectando nos 5 volts. Tá? Importantíssimo, sempre o pino central do potenciômetro deve ser ligado na entrada analógica. Se você vai colocar GND de um lado e 5 volts do outro, ou o contrário, isso não interfere, mas a parte central tem que ser na entrada analógica. Se você colocar 5 volts aqui no meio ou GND, você pode queimar o componente. Então só sempre verifique se você ligou a parte central no GND. Nos outros dois, a parte central no A0, na entrada analógica. Dos outros dois lados, GND e 5 volts, você pode inverter, não tem problema. Mas a parte central, o pino central, sempre na entrada analógica. Tá? Então esse daqui é um exemplo, um funcionamento com o Arduino. Ligando e mostrando como é que isso funciona. Aqui internamente como é que funciona um potenciômetro. O potenciômetro então ele tem um resistor, ele tem uma camada resistiva, que é um material, é uma espécie de um grafite que ele tem aqui, é um carbono, na verdade é feito de carbono. Sendo que a parte central é onde está o ponteiro aqui, que você vai mexendo, vai girando ele para um lado e para o outro, e ele vai movimentando exatamente aquilo ali. Então à medida que você move para um lado e move para o outro, ele movimenta nessa figura. Quanto mais para a direita eu colocar, mais perto mais para a direita eu colocar aqui, ó, mais perto deste terminal vermelho ele fica. Quanto mais para o outro lado eu giro, mais perto do terminal azul ele fica. Tá? Vamos supor que no terminal vermelho você colocou 5 volts e no terminal azul você colocou o GND. Quando você movimentar ele todo para a direita, essa parte central vai estar conectada nos 5 volts por aqui, ó. Tá? Então o que acontece? Na entrada analógica 0, na A0, ele vai receber os 5 volts. Se eu colocar ele todo para a esquerda, ele vai estar conectado aqui que eu liguei o GND, por exemplo. Então ele vai receber nessa parte central o GND. Então ele vai variar de 0, que é o GND, até os 5 volts. Se eu deixar ele no meio, por exemplo, bem na parte central, ele vai receber 2 volts e meio, que é a metade. O que acontece é que essa tensão que eu expliquei de 0 a 5 volts é só na parte eletrônica. Na programação, quando você for ler, eu vou mostrar isso para vocês, quando você for ler esse valor, você não vai ler de 0 a 5 volts, você vai ler de 0 até 1023. Isso é uma característica interna dos microcontroladores, tem a ver com um conversor digital, analógico digital que ele tem dentro dele. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, não vai delongar muito o vídeo. Mas basicamente o que ele faz? Ele pega o menor valor. Se eu colocar 0 volts, ele manda para o código 0. Se eu colocar, por exemplo, no meio, os 2,5 volts, no código ele vai ler mais ou menos o meio, que é uns 511, 512. Se eu colocar no máximo ele, lá no código a gente vai ler o valor 1023 e por aí vai, de 0 até 1023, todos os valores. Então são 1024 valores diferentes que o potenciômetro pode ler. Tá? Para mostrar isso funcionando, a gente vai abrir lá no Tinkercad, vai fazer um projetinho no Tinkercad. Eu vou ter que olhar na outra câmera aqui que é um pouco maior. Então vamos demonstrar isso funcionando lá na programação e no Tinkercad. Vamos colocar primeiro o Arduino Uno aqui. Opa! Uno.
Arduino Uno. Então, coloco o Arduino Uno, a gente... na sequência, eu vou colocar uma placa de teste. Só um minuto, ele acabou indo para a programação. Tá calma nessa hora. Venha. Volte. Então, vamos colocar aqui a placa de teste. Eu tô batendo em algum atalho aqui, é isso que ele está reclamando. Placa de teste, tá aqui. Colocamos uma placa de teste, que é o nosso protoboard. Vamos colocar o potenciômetro, ele já estava ali, já estava aparecendo. Vamos ligar o nosso potenciômetro aqui no protoboard. Vamos fazer as devidas conexões. Deixar ele aqui embaixo, que é mais fácil da gente dar o zoom. Então, do lado direito aqui, eu vou ligar este terminal da direita no 5 volts. Poderia ser o contrário, só que daí ele vai trabalhar invertido. Tá? Vamos colocar as cores certas, né? Então 5 volts vermelho. O da esquerda, nós vamos conectar ele no GND. Então conectei no GND, sempre arrumando a cor. O central, importantíssimo para que a gente não tenha problema de estragar o componente. Claro que aqui no Tinkercad ele não queima, né? Mas ele reclama, ele avisa lá que tem algo ligado errado. Tá? Então, fizemos a ligação, tá ok. Vamos ver o código. Então, o que acontece? Parte central na entrada analógica. À direita, no 5 volts, fio vermelho. À esquerda, no GND, fio preto. Tá? Vamos ver o código. Esse código exemplo a gente não vai usar, não precisa de pin mode, porque ele vai sempre usar a entrada analógica. Então a entrada analógica já é exclusiva para isso, não tem mais de uma funcionalidade, então sossegado. Eu só vou ativar o serial aqui, serial begin, que a gente já viu em outras aulas, para a gente poder imprimir o valor que ele leu do potenciômetro e poder testar. Essa parte do código que vem de exemplo eu tiro e vou usar uma outra. Primeiro, nós vamos criar uma variável auxiliar chamada val, tá? Para receber o valor que ele vai ler do potenciômetro. Okay? Então, e o comando para fazer a leitura do valor do potenciômetro se chama analog read. Então, leia um valor analógico. De qual porta? Da entrada A0. Então, a entrada A0 é o pino que eu liguei aqui. Ó. Eu liguei ele na entrada A0 e estou dizendo para ele, leia, read, o sinal analógico do pino A0, da porta A0. Aonde esse valor que eu ler de lá, eu vou ter que colocar isso dentro de alguma variável. Então eu vou colocar dentro da variável val. Val recebe esse valor. Tá? Então se eu colocar o potenciômetro no meio, ele vai ler o quê? Ele vai ler mais ou menos a metade entre 0 e 1023, que é ali próximo do 511, 512. Se eu colocar ele todo para a esquerda no GND, igual ele está ali na foto, mostrando aqui do lado, na imagem, ó. Se eu colocar ele toda para a esquerda, essa parte central vai ler o 0, que é o GND. Então ele vai ler 0. Se eu colocar o valor todo para a direita, ele vai estar lá nos 5 volts. Então ele vai ler o valor máximo, que é o 1023. Tá? Então a gente vai ver funcionando isso. Para aparecer alguma coisa, para a gente poder enxergar, a gente vai colocar um serial print ln. E vai colocar o valor que eu li. Então eu vou ler o valor aqui, declarei a variável, li o valor do potenciômetro e agora eu vou imprimir para ver como é que funciona. Vamos testar nossa simulação, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, na porta serial, ele aparece aqui embaixo. 0. Por que 0? Porque o potenciômetro todo está aqui no 0. À medida que eu for aumentando o valor do potenciômetro, que eu for subindo o valor, ele vai aumentando o valor da variável val e vai imprimindo lá embaixo. O meio dá mais ou menos ali uns 512, 511, dependendo mais ou menos da configuração, que ele tem um atraso, mas você viu que passou ali o 511. Até o máximo que vai dar 1023. Então, o 1023 é o máximo e o mínimo que eu tenho é o 0. Então, eu consigo variar de 0 até 1023 o meu programa para fazer teste. Tá? Isso é a primeira etapa. Então, na verdade, vocês vão ver que todos os vídeos eu estou colocando lá os exercícios também no vídeo para serem feitos. Você pode praticar a qualquer momento, mas sempre o primeiro exercício que eu faço é fazer exatamente o exercício que eu fiz no vídeo. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é exatamente esse exercício, lembrando que daqui em diante eu poderia usar as condicionais if para acender um LED de acordo com o valor do potenciômetro, mas isso vai das atividades e do que vocês estão planejando em fazer de projeto. Então a ideia básica é essa, como é que funciona um potenciômetro, lembrando que no lugar do potenciômetro eu poderia ter outros sensores, poderia ter um sensor de temperatura, por exemplo, é muito parecido, tem que cuidar que alguns sensores, a ligação deles é diferente. Lembra que o LDR, quando vocês ligaram, vocês precisaram colocar um potenciômetro de 10K. Então cuidem só como é que liga. O potenciômetro é mais simples, né? O LDR que precisa daquele resistor,
o potenciômetro não precisa, beleza? Mas o único cuidado é fio do meio na entrada analógica, beleza? Espero que tenha ajudado, que que dê o caminho aí para vocês conseguirem fazer a atividade, beleza? Falou, senhores, até mais, obrigado!